O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre uma neuromodulação recente, né, mas está sendo estudada mais recentemente, que é a estimulação transcraniana por corrente alternada, onde você estabelece qual frequência de, digamos assim, de oscilação você deseja aplicar ali no crânio do seu paciente. E nós vamos nos basear num estudo multicêntrico de aproximadamente 120 pessoas incluídas, que analisou a eficácia, a segurança dessa aplicação na faixa de 10 Hz no transtorno depressivo maior. Né? Então, o ponto central aqui não é apenas a eficácia da neuromodulação, mas sim a proposta de um modelo mais viável para o paciente, de baixa intensidade, potencialmente aplicável fora do ambiente hospitalar ou clínico. Então, isso muda muito o paradigma da neuromodulação, saindo de um modelo restrito a um ambiente clínico para algo mais potencialmente escalável em termos de cuidado com a depressão. Bem, veja, nós temos uma lacuna muito grande no cuidado específico com esse paciente. Você vê que nós temos a depressão como uma das principais causas de incapacidade no mundo, com mais de 300 milhões de pessoas afetadas globalmente. E apesar dos tratamentos disponíveis, cerca de um terço dos pacientes não responde de forma adequada, o que caracteriza um cenário de necessidade terapêutica não atendida. Além disso, nós temos barreiras importantes, como estigma, acesso limitado, baixa adesão ao tratamento, e esse contexto justifica uma busca mais intensa por abordagens como a neuromodulação não invasiva. A gente vê, por exemplo, que somente 19,5% respondem efetivamente aos tratamentos tradicionais. Né? Então, a gente realmente precisa de mudar um pouco a forma como nós abordamos essa desordem. Veja, dentro do panorama da intervenção, nós precisamos entender como que a TACS ela se posiciona, né? É diferente do TDCS, que é uma corrente contínua, né? E a TDCS ela atua modulando a estabilidade de uma forma mais difusa. A TACS ela vai atuar para um mecanismo específico, que é o treinamento oscilatório, ou seja, ela tenta ressincronizar os ritmos neurais que estão alterados. Basicamente, esses ritmos neurais eles são dados pelos disparos neuronais, a frequência de disparos dos neurônios, e na depressão existem evidências consistentes que a banda alfa, que vai ser em torno de 10 Hz aí, ela está muito alterada, né? Então existem alterações na conectividade, assimetria interhemisférica também. Isso torna a frequência de 10 Hz um alvo fisiologicamente plausível. Comparativamente à farmacoterapia padrão, a TACS tem muitas vantagens. Porque quando a gente olha para a farmacoterapia, nós temos uma precisão mais sistêmica, então não é específica, tem uma acessibilidade até boa, porque o paciente vai tomar a medicação, mas a gente tem, como eu disse para vocês anteriormente, uma baixa taxa de resolutividade. Né? Já a RTMS, que seria a estimulação magnética tradicional, repetitiva, né? É, funciona por um disparo eletromagnético. A acessibilidade é péssima porque o paciente realmente ele precisa se deslocar ao hospital, à clínica. A precisão é boa porque é um sistema bastante focal, né? Mas a gente tem esses poréns aí que eu mencionei para vocês. E quando a gente olha para a TACS, a gente pode trabalhar com um sistema, como eu disse, de sincronização oscilatória. A portabilidade é muito boa, porque nós temos equipamentos hoje que o paciente pode levar para casa, e uma precisão muito boa também, porque nós podemos utilizar um arranjo tetrapolar, que a gente chama, ou 4 por 1, né? Onde a gente tem uma estimulação pseudomonopolar acontecendo no paciente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, o alvo neural, né, que a gente tem seria o córtex pré-frontal, já que a grande parte da literatura mostra que o córtex pré-frontal ele está hipoativo, né? Ele tem uma dificuldade maior de metabólica, então a gente precisa realmente estimular esse sistema para que a gente possa ter mais controle, principalmente sobre as vias inibitórias, né? Para que o nosso córtex límbico, a amígdala, ela não esteja hiperativada nesses pacientes, ou seja, a gente é como se o córtex pré-frontal fosse o freio ali para a depressão, né? Então,
a gente tem essa hiperatividade crônica da banda alfa no córtex pré-frontal dorsolateral. Então a gente precisa modular isso de alguma forma. A gente faz então um arranjo 4x1, né, em contraste com a TDCS difusa. A TACS ela utiliza, digamos, múltiplos pequenos eletrodos atuando como se fosse uma lente de aumento ali para focar a corrente de 10 Hz, forçando a ressincronização dessas ondas cerebrais patológicas. E aqui tem um ponto-chave no estudo, né? A TACS convencional ela sofre com dispersão de corrente, shunting extracraniano, que é fuga de corrente, baixa focalidade. E a proposta da montagem HD, que é essa 4x1, é resolver isso utilizando múltiplos eletrodos pequenos organizados nesse arranjo que eu mostrei, estou falando aqui para vocês. Isso então vai permitir maior intensidade efetiva no alvo que a gente precisa e uma maior precisão cortical também. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do estudo. Foram 120 pacientes adultos com transtorno depressivo, uma idade média de 38 anos, 79 estavam utilizando medicação, né, e 26 não tinham feito nenhum tratamento. E a escala utilizada aqui, escala de Hamilton, indicou que a média de acometimento era de moderado a grave nesses pacientes. O que houve, na verdade, foi uma seleção multicêntrica, utilizando 3 hospitais, sendo que 60 indivíduos utilizaram aí o TACS de forma ativa e 60 indivíduos receberam a estimulação sham. A intervenção foi feita por 4 semanas e foi feito um acompanhamento pós-intervenção também por 4 semanas. O objetivo foi avaliar a eficácia, segurança, aplicabilidade de um protocolo de 1,6 mA de intensidade. Logicamente, como eu já mencionei para vocês, 10 Hz e um targeting bilateral. Então foi feita uma estimulação do lado direito e uma estimulação do lado esquerdo com o dispositivo portátil. A hipótese é que haveria uma melhora significativa dos sintomas depressivos em relação ao sham. E aí, como foi o ritmo dessa intervenção, né? Os participantes eles receberam 20 sessões, sendo 5 sessões por semana, durante 4 semanas. Cada sessão durou 40 minutos, feito com, como eu já disse, 1,6 miliamperes. Houve um ramp-up, né, que é aquela fase onde a corrente vai subindo gradativamente, não é entregue de imediata a intensidade total, então ela vai subindo por 30 segundos. E a montagem utilizada foi bilateral, justamente no córtex dorsolateral pré-frontal, onde o centro da aplicação foi em F3 e F4, foi feito bilateralmente. Cada um desses pontos com 4 eletrodos de retorno ao redor deles, né? E essa configuração foi respeitada aí, digamos, a distância entre esses ramos, né, de retorno, sendo que eles ficaram equidistantes ao ponto central, que era F3 ou F4. Né? Então, muito interessante o sistema aqui. Houve uma avaliação, óbvio, uma avaliação de base, uma avaliação ao final da segunda semana, né? E ao final também da quarta semana nesses pacientes. Bom, vamos então aos resultados aqui. Nós tivemos o dobro de redução de sintomas. Então, quando a gente olha a escala que mensurou, né, a severidade desses sintomas, nós tivemos lá que o grupo ativo teve 48% de melhora, comparativamente a 24% no grupo sham. Então, uma redução, um dobro de redução no grupo ativo, com um tamanho de efeito muito elevado, de 1,81. Né? Então, os resultados foram consistentes em diversas escalas, não só nessa. Foi na escala de Montgomery, tá? Na escala de Hamilton, e todas as melhorias foram dadas aí no grupo ativo. Tá? E aí, veja, nós temos aqui um outro dado muito importante para a gente analisar, que foi a taxa de resposta. Quando a gente olha, por exemplo, a taxa de resposta, ou seja, que houve redução de pelo menos 50% dos sintomas, no grupo ativo nós tivemos uma resposta de 43% nesses pacientes, em comparação ao grupo sham de 8%. Então, os pacientes que receberam a estimulação ativa, eles tiveram 8,5 vezes mais chance de responder ao tratamento que no grupo sham. E quando a gente compara a taxa de remissão, que é o retorno desse paciente a um estado de normalidade, no grupo ativo nós tivemos 27% dos pacientes tendo uma remissão,
e no grupo sham apenas 3%. Ou seja, mais de 1 em cada 4 pacientes alcançou remissão completa em apenas 20 sessões de TACS feita do ponto de vista domiciliar. Então, isso é muito interessante para a gente, mas nós temos ainda mais respostas por essa aplicação. A aplicação ela teve impacto não só na questão dos sintomas depressivos, mas foram benefícios além da questão do humor do paciente. Nós tivemos uma redução média de 29%, medido na escala de Hamilton para ansiedade, né, uma queda estatisticamente superior ao grupo placebo ao longo da intervenção, né, uma melhora também significativa na qualidade de vida desse paciente, no funcionamento social desse paciente e também na saúde mental, e uma melhora também expressiva na eficiência do sono, né, corroborando aí esse efeito regulatório global da TACS nesses pacientes. Então, veja, são resultados muito impactantes, num estudo relativamente grande, né, e multicêntrico, que valida bastante a característica do estudo, é um nível de evidência clínica muito alto, e a gente fica aí com esses dados para que a gente possa pensar na melhor forma da gente fazer a aplicação para esses pacientes. Alguns contra, digamos assim, contrapontos aqui que a gente precisa fazer, que é a questão de perfil de segurança e tolerabilidade, né? Houve um risco de virada hipomaníaca, 2 casos de hipomania logo no início recente, nas semanas 3 e 4, em indivíduos respondedores hiper rápidos, ou seja, que responderam muito velozmente à aplicação. Esse quadro de hipomania ele regrediu em 3 a 5 dias nos pacientes. Mas, nesse caso especificamente, claro, exige protocolos de monitoramento para que a gente possa entender como esse paciente ele está reagindo e, óbvio, ter o acompanhamento psicológico e psiquiátrico desses pacientes para que a gente não tenha. Apesar de que a proporção, comparativamente à amostra, foi pequena. A gente também teve efeitos transitórios aí adversos, que foi fadiga em 5 pacientes, sonolência em 5 pacientes, e esses efeitos surgiram após as sessões consecutivas e duraram apenas de 1 a 3 dias, né? E isso é muito comum na fase de adaptação à neuromodulação. Pacientes que nunca receberam esse tipo de estimulação, eles são susceptíveis a alguns efeitos adversos leves, mas são efeitos adversos esperados, né? E a gente precisa deixar o paciente ciente de que isso pode acontecer, para que não haja aí digamos assim, um contratempo, uma parada na utilização do protocolo. Do ponto de vista geral, a tolerabilidade global foi muito boa, né? A aplicação é muito segura. Nós tivemos 0 efeitos adversos graves aí nesse estudo, né? 0 aumento de ideação suicida, a taxa de abandono por desconforto foi praticamente nula, apenas um caso por cefaleia leve, inclusive, o paciente não teve, digamos, a paciência para esperar, né, que isso fosse resolvido, então um abandono nesse paciente. Então veja que do ponto de vista de segurança e tolerabilidade, a aplicação é muito boa. E que a gente tem como uma conclusão geral que a gente precisa fazer a respeito desse estudo, né, é que houve uma eficácia descentralizada, né, a intensidade que foi aplicada foi uma intensidade baixa de 1,6 miliamperes em cada hemisfério, né? Isso abre um caminho muito grande para que a gente possa regular a prescrição desses dispositivos domiciliares portáteis e eliminar, no caso, a barreira geográfica. É claro que, do ponto de vista de acompanhamento desse paciente, nós precisamos fazer um acompanhamento dele mesmo após a alta desse paciente ou a cessação do protocolo, porque os benefícios eles vão decaindo ao longo do tempo, né? Foi feito um segmento aí de 4 semanas depois e a gente percebe que realmente houve, digamos, um retorno de alguns sintomas nesse paciente, reportados também no estudo, né? Mas isso é claro que a gente precisa fazer um contraponto com o tratamento padrão, que seria o tratamento farmacológico, que nesse caso a gente sim tem muitos efeitos adversos que podem surgir e uma baixa eficácia, porque muitos pacientes são refratários, né? O futuro
da prescrição, né, é realmente trabalhar com mecanismos mais precisos, porque a gente precisa trabalhar as redes neurais específicas que estão alteradas, né, e a gente adaptar os protocolos conforme as respostas desse indivíduo ao tratamento, principalmente uma monitoração talvez feita por eletroencefalografia. Do ponto de vista clínico, e agora são notas minhas, opiniões muito particulares, do meu ponto de vista enquanto clínico, eu acredito que é um sistema muito bom de aplicação, um sistema que nos permite trabalhar com o paciente à distância, né? Então a gente pode monitorar esse paciente de alguma forma à distância, com alguns biomarcadores, com questionários, e isso nos ajuda muito na tomada de decisão, né, para que a gente realmente tenha benefícios neurofisiológicos e também benefícios clínicos, mas que a gente não olhe somente para isso, para que a gente possa monitorar o paciente justamente pelos efeitos potenciais que podem acontecer adversos nesse paciente, e com todo o cuidado da consciência clínica de entender o perfil do paciente, a resposta que ele está tendo, mas do ponto de vista geral, eu acho que isso é muito promissor. Ainda é um sistema de prescrição e de trabalho off-label com o nosso paciente, mas eu acredito muito que isso vai evoluir para um tratamento cada vez mais aprovado do ponto de vista dos meios regulatórios, né, nos países respectivos, no caso nosso aqui seria a Anvisa, mas que a gente precisa evoluir claramente mais nas pesquisas, investir cada vez mais nas pesquisas com esses sistemas, porque eles realmente apresentam uma eficácia muito boa, uma tolerabilidade muito boa, uma segurança muito boa também. Então, espero que esse vídeo rápido tenha sido de bom proveito para você, que você possa aí refletir sobre esses dados, né, que são muito, muito recentes, e que a gente tenha cada vez mais, né, pesquisas que envolvam a neuromodulação não invasiva, permitindo que a gente consiga evoluir cada vez mais na nossa prescrição. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.